Bom, boa noite, Lívia, boa noite, turma, que mais for chegando. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou o Robert, né, o Robert Segal, conforme eu assino nas nossas salas, nas nossas turmas, né, agora nas chamadas turmas que começam o período, geralmente primeiro e segundo período, mas nós temos alunas e alunos que vão cursar algumas disciplinas um pouco mais tarde, devido aos mais diversos motivos. É, e é um prazer estar aqui com você, a Lívia e os colegas que porventura forem chegando, né? Essa aula está sendo gravada, lembrando sempre que a gente tem uma política de proteção geral de dados, então todos os nomes, os dados pessoais, eles ficam guardados sigilosos, né? Apenas para a questão de um eventual resgate por algum motivo solicitado pelo aluno, para controle de presença, porque a gente tem lista de presença virtual, mas às vezes acontece um problema, então precisa resgatar as presenças, as pautas, até para as participações, até para poder lançar a nota na nossa planilha de notas, né? Coisa que eu particularmente não demoro muito, demoro alguns dias para lançar, mas é sempre bom ter isso em mente. É, eu tenho por hábito, nas nossas turmas, né, como a gente chama rodadas de turma, ao longo do ano, D1, D2, D3, D4, D5, que são as rodadas de sala, né? Em que os alunos me chegam ao longo do ano letivo, do período letivo, e eu tenho por hábito sempre, numa rodada de salas, né, é, apresentar um tema que seja motivador, que seja interessante. E aí, ora eu falo sobre didática, ora eu falo sobre gestão de conflitos na escola, ora eu falo de algum tema específico sobre alguma disciplina em que esteja concentrando turmas. E ora eu falo, por exemplo, como é o caso do nosso encontro de hoje, que é a educação inclusiva, né? E falo dela porque é uma realidade nossa, né? É, é, cada vez mais a gente tem alunos com deficiência, atipicidade, neurodiversidade na escola, em que nós temos que fazer acolhimento, dar conta do ponto de vista pedagógico, fazer uma série de medidas ligadas ao planejamento de aula, à própria execução didática das aulas e das atividades no espaço escolar, a avaliação, né? Gestão de conflitos também que envolvem os alunos, enfim, né? E, então, no ensejo disso, que eu sempre trago esse tema em algumas turmas para a gente poder dialogar e pensar e repensar questões éticas, questões teóricas e até mesmo compartilhar formas de trocas de saberes e de práticas, né? Esse encontro nosso de hoje, no dia 21 de outubro, ele está acontecendo nesse momento. Depois a gente vai ter uma saída com intervalo para as alunas e para os alunos que, porventura, tiverem presentes e assistindo a aula depois, para que possam comparecer aos eventos da Unileia, lembrando que a gente encaixa as aulas sempre nos horários de disponibilidade das professoras e dos professores, né, das alunas e dos alunos, motivo pelo qual a gente prioriza a parte da noite, mas também devido ao grande fluxo de alunos e a grade curricular, a gente vai alocando os encontros de acordo com a disponibilidade e também para não, digamos, se sobrepor a outros eventos que hão de acontecer ao longo das noites, nas datas dos calendários que os alunos e nós professores também recebemos, né? Hoje mesmo, dia 21, tem um encontro, né, às 20 horas, então a gente faz esse encontro nosso nesse horário para abordar sobre educação inclusiva, questões éticas, teóricas e práticas, né? Desde já eu assumindo o pressuposto de que, para mim, a educação que não é inclusiva, ela não pode ser chamada de educação, né? Haja vista que, numa sociedade que seja ou que pretenda ser plural, democrática, multicultural, multidentitária, não é possível conceber instituições, inclusive escolares, né, em que a gente pense, tem uma visão uniformizadora, generalizadora de todos que ali dentro se encontram. Então, teremos alunas, alunos, professores, diretores, orientadores, coordenadores, pessoal de apoio, e tantas familiares e tantas outras pessoas que adentram as escolas com as suas culturas, com seus jeitos de ser, né, com as suas identidades plurais,
tanto do ponto de vista da subjetividade, quanto do ponto de vista corporal, né? Com deficiências. A gente está falando sobre deficiência motor, está falando de surdez, está falando de cegueira, baixa visão, miopia. Né? Além disso, a gente tem os aspectos ligados à neurodiversidade. Então, a gente vai falar sobre, nós vamos falar sobre eles hoje, alguns deles hoje aqui, né? E aí é o pressuposto que eu tomo como base para lembrar que na sociedade inclusiva ninguém será bonzinho, né? Não somos apenas, nós somos apenas, e isso é o suficiente, cidadãos responsáveis pela qualidade de vida de nosso semelhante, por mais diferente que ele seja ou pareça ser, né? Isso é uma premissa da Cláudia Werneck, uma jornalista que, por sinal, é a mãe do humorista Tata Werneck, né, que escreveu um livro a partir de sua experiência com o síndrome de Down, em que ela traz essa reflexão ética, né, de que ser inclusivo não é fazer o bem, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, hoje eu fiz uma grande ação. Ser inclusivo está ligado ao cuidar, né, cuidar do outro. Né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, que é muito curioso também, porque eu trabalho em educação básica, no ensino superior, e eu falo isso sem a menor vergonha, porque, por exemplo, eu tenho daltonismo, né? Então, eu tenho problema de identificação de cores. As minhas filhas em casa sabem disso. Minhas tintas, meus lápis têm que ser numerados, porque eu tenho que identificar, porque senão eu vou confundir roxo com azul, ocre com laranja, dependendo do tom verde com vermelho, né? Até mesmo marrom com vermelho. Enfim, eu costumo dizer até que eu sou tão grave que pior do que eu, só realmente quem enxerga preto, branco e cinza, né? Que é mais ou menos 1% da população mundial. Então, eu estou dentro de um espectro ali que enxerga muito, muito poucas cores, mas ainda assim gosta de artes e tem habilidade com arte. E aí eu chego para trabalhar numa escola e eu tenho um aluno com autismo. E aí, do mesmo modo que eu penso na inclusão dele, ele faz a inclusão comigo a partir do momento em que ele se dispõe e fala, professor, pode deixar que eu vou, Robert, pode deixar que eu vou te ajudar a ver as cores. E aí, quando eu preciso de uma cor, eu falo o nome dele, ele diz para mim, aqui a cor. Olha a cor, olha outra cor. Né? E a gente vai fazendo atividades pedagógicas de modo multifacetado, então a gente utiliza atividades de matemática. Eu trabalho numa escola, inclusive, nessa escola especificamente, eu sou professor de inglês, então eu trabalho com matemática, eu trabalho com jogos, trabalho com geografia, com mapas, com globo terrestre, trabalho com vídeos, com filmes, né? E com arte de uma maneira geral. Então, tem pintura em papel, tem pintura em papelão, tem pintura em caixa. E realmente eu preciso, né? Eu costumo dizer, né? Numa escola inclusiva, quem inclui quem? Ou seja, em alguma medida, todos acabam se incluindo, né? De alguma maneira ou de outra. É... E ainda que eu não tivesse uma deficiência ocular, né, que envolve o daltonismo, eu poderia também ter alguma questão ligada à psique, à saúde mental, em que por algum transtorno, alguma síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que está muito hoje em voga, né, eu poderia necessitar de uma inclusão de um acolhimento emocional. Então, é disso que a gente está falando. Então, estamos falando sobre a inclusão de colocar as pessoas dentro desse espaço e que elas se relacionem uma com as outras, que convivam com as suas pluralidades. Claro, né, gente? Que a gente está falando de consenso e de dissenso. Então, a gente está falando de convivências harmônicas e, por vezes, de convivências que são conflituosas, mas que a gente tem que mediar. E isso faz parte do ambiente educacional. Né? Diferente da inclusão, a gente tem a exclusão, em que a gente coloca todos os indivíduos, né, que estão fora do nosso padrão, fora da tipicidade esperada do grupo social da instituição, a gente coloca de fora. Então, a gente percebe que essa é uma maneira muito clara entre o antagonismo entre a inclusão e a inclusão, a exclusão. Mas a gente também tem uma forma que é a segregação, ou seja, a gente tem, né, uma proximidade entre os indivíduos que são concebidos dentro da tipicidade do meio, dentro daquilo que se espera a partir de um conceito, aspas, de normal dos indivíduos, né, e os indivíduos que estão só fora, mas que de alguma maneira estão ali no espaço. Né? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso quando a gente fala, por exemplo, em escola, né? Daquelas escolas em que, e vocês naturalmente já viram essa experiência, e isso, inclusive, está no nosso circuito integrador. Tem uma das questões do circuito integrador que foi inclusive, honestamente, elaborada por mim, em que eu toco nesse ponto que é isso, é uma realidade de uma família que procura uma escola e que tem um filho neurodivergente e tem a negativa da escola, né? Então, tem várias questões aí que a gente pode citar. A questão ligada à ética, ou seja, se a gente está falando sobre educação, a gente tem uma educação segregadora,
a gente está falando sobre o ponto de vista jurídico. Então, tem toda uma legislação, desde a Constituição Federal, uma legislação da LDB, uma legislação do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90, né, que falam sobre a educação como direito subjetivo, e mais recentemente, né, com a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veda qualquer tipo de discriminação. Mas a gente sabe, né, que realisticamente a gente tem percalços aí. Então, às vezes, lamentavelmente, a gente vai ver casos em que a família é muito bem acolhida na hora de matricular seus filhos na escola, mas quando comenta, quando leva o filho, e o filho tem uma deficiência, uma atipicidade, a escola diz que não pode porque não tem vaga, né? Por outro lado da escola, a gente pensa da escola porque tem uma demanda cada vez mais crescente, um fluxo de alunos, né, em situação de inclusão, que tem o seu direito subjetivo à educação, né, e as escolas têm que dar conta disso com recursos financeiros limitados, recursos logísticos, salas de aula, né, também limitadas, e número de profissionais limitados também. Então, a gente está falando sobre uma professora, um professor regente na sala de aula, isso eu estou falando, tá, a gente do ensino fundamental. Tá? Eu posso falar do ensino médio, mas eu vou considerar no caso fundamental. Então, você chega, por exemplo, né, um recorte aqui, espacial. A gente chega nas séries iniciais do ensino fundamental, ali do primeiro ao quinto ano. Então, você vai encontrar uma professora, talvez uma monitora, uma estagiária, né? E, quando muita sorte, uma profissional especializada em atendimento educacional, né? Atendimento educacional especializado, para dar conta o quê? De 25, 30 alunos, né? Sendo que há relatos e há visões, perspectivas, né, de municípios em que, no Brasil, por esse enorme Brasil, em que a gente vai ver uma sala de aula com 25, 30 alunos, né? E desses 25, 30 alunos, a gente pode dizer que tem 5, 4, 5, 6 que são avaliados, são chamados laudados, e os outros que não são avaliados não são laudados, né? Ou porque estão em processo de acompanhamento neuropediátrico, né? Então estão investigando ainda o que tem, ou as famílias são resistentes, né? Não querem confrontar com um eventual diagnóstico ou laudo de alguma deficiência, excepcionalidade ou especificidade, em que vai ter que lidar com a realidade. O choque de realidade dói, não é nada algo para celebrar, para comemorar, não é uma desgraça também, mas também a gente não pode julgar porque, como diria, ser pai e mãe é padecer no paraíso, mas sofrer na terra também. Então, são essas perspectivas que a gente tem que compreender das famílias, dos alunos e da escola, né? Mas também a gente tem realidades escolares em que nós temos alunos que eles entram na escola, mas ficam espaços limitados. Então, talvez tenhamos ouvido falar sobre a chamada sala de recursos, né, que é a sala em que nós temos jogos, materiais didáticos, tecnologia assistiva, né? Fazemos isso na sala de aula também regular, mas temos um espaço para isso, para trabalhar os alunos, via de regra, com grande comprometimento, e os alunos acabam passando o período todo letivo diário nesse espaço. Então, na verdade, no máximo que acontece é uma integração, se não uma segregação, porque o aluno está na escola, mas ele não está ligado, ele não está incluído numa turma regular, que, inclusive, a legislação preconiza, a teoria pedagógica preconiza, e as práticas educacionais têm mostrado que há um ganho cognitivo, socioemocional, né, de crianças e adolescentes que tenham convivência com diversidade. Então, esse é um grande dilema da escola e que é bom que a gente tenha isso em mente quando a gente fala sobre inclusão, exclusão, segregação e integração, né? Se a gente está falando sobre inclusão, né, logo vem a ideia de deficiência, isso é quase que imediata, né? E para falar de deficiência, é bom a gente lembrar de alguns momentos. O primeiro da antiguidade, né? Então, a deficiência era tida como monstruosidade, deformidade e não funcionalidade. Quando a gente vai lá na bibliografia antiga, entre os gregos, né, as crianças deficientes elas eram abandonadas à inanição, porque todo indivíduo deveria ter uma função para a cidade, para a polis. Então, se o indivíduo não tem capacidade de executar as funções, né, fazer os papéis que ele espera, então ele não tem função. Então, se ele não tem função, ele não importa para a cidade.
Depois a gente vai entrar no período histórico, que é da Idade Média, ou seja, a Idade Média, muito enraizada no cristianismo, ela vai retirar essa ideia de monstruosidade, mas vai perceber também a deficiência como uma espécie de castigo divino, né? Então, os pais ou alguma geração antecedente, ela cometeu algum pecado e que essa maldição recai sobre a criança, né? E ela cresce, então, digna de piedade e tem que ser cuidada, né? E ela é cuidada, geralmente, em instituições religiosas, mas ela é escondida da sociedade. O que não muda muito quando a gente fala de modernidade. Então, por exemplo, se nós lermos o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, a gente vai ver que o Quasímodo ele vive dentro da Catedral de Notre Dame, né? Ele nunca vai à rua, né? E aí, quem não leu a obra, eu vou ter que dar um spoiler, né? Que é o caso dele ir à rua quando ele vai salvar a Esmeralda, né? A cigana Esmeralda, e causa um grande choque comunitário, porque a cidade não conhecia o Quasímodo, né? Não conhecia o Corcunda, porque ele estava alimentado, ele tinha uma função que era tocar o sino da catedral, da igreja, mas ele não era visto, né? Porque é um sujeito com aparência física abominável, né? E outra coisa que a modernidade traz é esse conceito de cientificismo, ou seja, o indivíduo com deficiência ele passa a ser tido como um indivíduo objeto de clínica, né? De diagnóstico, do estudo científico, cuja categorização parte de uma ideia de normalidade, ou seja, o primeiro é normal, o primeiro é o típico e o resto é anormal. E a partir disso, então, a gente vai explicar vários casos de doenças, de transtorno. É inclusive na passagem da modernidade, no final da modernidade tardia, lá do século XIX, para depois entrar no século XX, que a gente tenha um ramo forte da medicina despontando, que é a psiquiatria, e depois, a partir da psiquiatria, como vocês já devem conhecer, que é a teoria psicanalítica a partir de Sigmund Freud e todos aqueles que o seguiam. E a gente chega, então, no período da contemporaneidade, que é o século XX, século XXI, e eu estou fazendo um recorte aqui da década de 30 a meados da década de 45, que é um capítulo nefasto da nossa história, que é o nazifascismo, né? E sob os auspícios dos nazistas, a gente tem a implementação dos campos de concentração e de extermínio. Isso vai vitimizar judeus, ciganos, dissidentes políticos, pessoas homoafetivas, mas antes disso mesmo, a gente já tem toda a construção de um aparato médico, clínico, que vai dar conta de esterilização de pessoas doentes, né? Mas não só doentes, pessoas desviantes, e eu trago isso porque muita gente desconhece a história. Então, mulheres que fumavam eram obrigatoriamente esterilizadas, né? Porque esse é um conceito de anormalidade. Então, se na sua genética você é uma pessoa desviante, é fumante, provavelmente seu filho será, né? O que não é bem-vindo socialmente. Então, dentro daquele conceito de raça pura, de raça ariana, né? Com estereótipo próprio e com comportamento almejado, né? Se esperava o cumprimento de papéis, de funções e de condutas, a quais as pessoas deviantes elas eram apartadas dos sistemas, esterilizadas e exterminadas, como foi o caso dos deficientes físicos e deficientes mentais, né? É, numa instituição médica localizada em Berlim, na Tiergarten, né? Daí o nome do projeto ser Action T4, né? A ação T4, o T de Tiergarten, que era a região, né? Que é justamente o projeto pioneiro para dar conta das pessoas indesejadas ao sistema nazista. Então, as primeiras pessoas vitimadas pelos nazistas, exterminadas, foram os deficientes físicos e deficientes mentais, né? A qual eles, inclusive, lançaram mão de experimentos para aniquilação, que depois viria a ser a aniquilação, né, o genocídio, a aniquilação em massa. E aí, nesse recorte histórico, eu trago uma obra muito interessante, que é a Débora Diniz, né, que ela fala o que é deficiência. Então, ela tangencia, né, tudo isso que eu falo com você sobre monstruosidade, misericórdia, carência, desvio, estigma. E isso eu falo a partir de várias obras que eu leio, mas eu trago essa obra da Débora Diniz, porque ela ajuda a pensar a gente na deficiência como uma questão social, né? Em princípio. Ou seja, a pessoa é deficiente não pelas características, não tão somente pelas características que lhe são inerentes, né? Então, inicialmente, a deficiência está associada à lesão transitória permanente, né?
E aí está ligado à incapacidade. O que em inglês a gente chama de handicap, né? É como se fosse o sem mão, o privado de mão, o privado de membro. Então, o inábil. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de características que são inerentes, existe uma visão social sobre a deficiência, né? E uma abordagem sociológica da deficiência nos faz pensar que o deficiente não é só aquele, né, que tem as suas condições inerentes, mas deficiente também é um sistema que não inclui essa pessoa tida como deficiente. Então, quando a gente tem uma sociedade em que não há acessibilidade dos prédios, né? A gente não tem um chamado desenho universal. Então, a gente não tem rampa dos prédios, não tem painéis e materiais em braille para as pessoas cegas, quando a gente não tem serviço de Libras, quando não tem uma série de equipamentos, né, e de serviços para incluir as pessoas, a gente tem que relativizar o conceito de eficiência. E aí eu trago uma experiência que é fantástica, né? Quem passa por Laranjeiras, um bairro carioca, né, no Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, vai se deparar com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né? E aqueles e aquelas que não falam Libras, né, a língua brasileira de sinais, fluentemente, terão dificuldades, né? Então, veja, se eu estou andando no asfalto e eu sou um oral, se eu sou um verbal e falo, e todos compreendem, quando eu chego numa instituição dessa e eu não faço uso fluente de Libras, mas todos ali dentro fazem, a gente pode relativizar, porque, na verdade, o deficiente sou eu. Se no mundo de fora eu sou o normal, eu sou o padrão, eu sou típico, né? Quando eu entro em espaços como esse, na verdade, aquele que é o incapaz, aquele que é o deficiente, sou eu que não faço uso da linguagem fluente de todas aquelas pessoas, aquele público que ele se encontra. Então é legal a obra da Débora Diniz, que ela é uma obra fina, né? Mas muito interessante, em que ela fala como a questão da deficiência se tornou um tema social, político, né? Porque é uma questão ligada à abordagem de gestão pública, mas também de reivindicação dos sujeitos, de jurídica, haja vista a consolidação de um arcabouço de legislação que vai dar conta disso, né? E uma questão ética, ou seja, também a gente vai sair de uma análise de deficiência do ponto de vista meramente clínico, médico, de categorização, para ponto de vista social e outros pontos de vista, né? Então, hoje a gente está falando sobre a ideia de inclusão não do ponto de vista clínico, ou tão somente clínico, mas a gente está falando também do ponto de vista jurídico, sociológico, político e pedagógico. E aí eu trago aqui uma guinada de terminologia de olhar, porque se antes a gente falava de normalidade ou anormalidade, a gente passa a falar sobre tipicidade e atipicidade, né? Ligada a essa ideia de deficiência, da tipicidade e excepcionalidade. Eu gosto muito de trazer esse quadro, porque, assim, se eu estou falando de deficiência, eu estou falando de deficiência física. Eu estou falando de surdez, eu estou falando de cegueira, baixa visão, cegueira monocular, distrofia de Duchenne e tantas outras, né? Se eu estou falando de deficiência intelectual, eu posso falar de síndrome de Down, de autismo e transtorno do desenvolvimento global, né? Desenvolvimento até mesmo daquele sem diagnóstico. E tantos outros transtornos e síndromes que a gente tem, né? Catalogados nos manuais médicos. Mas a gente também tem que pensar, né, um público que é bem interessante, que é bem peculiar também nas instituições educacionais, a gente consegue perceber ou não, dependendo da relação com as famílias e com os alunos, são os alunos com chamados altas habilidades de superdotação, né? Que inclusive é um tema de uma outra aula que eu dou, né? Provavelmente será, de repente, até a próxima, né? Para falar sobre esse público adolescente que chega sobre a figura juvenil nas escolas, né? Que não tem deficiência. Pode ter até o que a gente chama de dupla excepcionalidade, dupla especificidade, mas eles têm uma outra característica, né? Uma característica que, por exemplo, Joseph Penzulli, o clássico, a obra dele, ele vai escrever e vai falar sobre a superdotação a partir do conceito de inteligência acima da média, foco na atividade e criatividade. Então, quando a gente tem convergência desses três elementos, desses três aspectos, a gente pode falar em superdotação. Mas aí também cabe uma discussão de que, se por um lado a inteligência é inata ao sujeito, o seu desenvolvimento também depende de valores ambientais.
Então, a gente pode fazer um deslocamento de perspectiva da superdotação para as chamadas altas habilidades. E, por outro lado, também pensar em que medida as pessoas com transtorno do espectro autista também têm altas habilidades, né? Porque, por exemplo, eu tenho alunos que têm TEA e que pintam, desenham precisamente, tem muito controle de data, tem uma agenda muito organizada na cabeça, haja vista até a tua especificidade, e dão conta disso muito bem, né? Então, eles podem ser considerados deficientes, eles estão dentro daquilo que a gente pode chamar de neurodivergência, e, dependendo, né, do espectro, eles têm altas habilidades que é perceptível aos olhos, né? E aí eu trago aqui dois documentos que são importantes, e são importantes não porque nós, educadores e educadores, devemos colocar os manuais clínicos de braço no braço, mas é bom a gente conhecer, né? Que é o DSM, né? Então, é o nosso manual de doenças e síndromes, que está na sua versão última, que é a versão 5, e o nosso catálogo internacional de doenças, que é o CID, né? CID 9, 10 e agora o 11. Um é a Associação de Psiquiatria Americana, que dita o DSM, né? E no mundo, pelo menos no mundo ocidental, a gente segue esse padrão, e o Brasil é um deles, quando a gente está falando do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, e psicanálise, e o CID, né, do ponto de vista clínico-médico, que é organizado pela própria Organização Mundial da Saúde. Tá? O autismo ele estava contemplado no DSM-4, né, como um transtorno autônomo, diferente do transtorno de Asperger e do transtorno invasivo de desenvolvimento de outra espécie, né, de outra especificação, mas que com o DSM-5, a gente então tem o autismo englobando, né, o TID, o transtorno invasivo de desenvolvimento, e o Asperger também, né? E a gente vai categorizar o transtorno do espectro autista como transtorno leve, transtorno do autista moderado e transtorno do espectro autista grave. Mas o grande problema está nessa categorização, porque a gente coloca muito a questão do autismo no indivíduo, sem considerar o meio, e tem um problema também epistemológico, é como é que a gente vai aquilatar, como é que a gente vai verificar, como é que a gente vai descrever o que é leve, o que é moderado e o que é grave, né? Então, a gente tem um deslocamento de perspectiva em que é mais atual no DSM-5, na nossa última edição do DSM-5 conjugada com o CID-11, que é o transtorno do espectro autista de maneira geral, né? Ou a gente fala indivíduo com autismo. E aí tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O nível de suporte 1 ele é quase imperceptível, né? Então, eu, por exemplo, estou aqui com vocês dando aula falando, eu posso ter o transtorno do espectro autista nível suporte 1, né? Consigo amarrar meu sapato, consigo me comunicar, consigo lecionar, consigo fazer as atividades diárias, mas eu tenho algumas questões que são bem descritoras e bem marcadoras do meu espectro, né? Então, eu posso ter o paladar, o olfato bem apurado, eu posso ter dificuldade de socialização em algumas situações, eu posso ter hiperfoco em algumas situações, de algumas atividades, alguns afazeres, alguns acontecimentos, eu posso ter distúrbio de sono, né? Eu posso ter transtorno de ansiedade, que é muito comum tanto em pessoas com TEA como pessoas com habilidade de superdotação e outras, né? Eu posso ter um TEA nível 2, e aí eu tenho mais dificuldade comunicacional, relacional, e o nível 3 que é um pouco é mais complicado, né? Ele já tem comprometimento sociomotor, não verbaliza, né? Contato visual com pessoas nenhum, né? Então tem marcadores e características bem descritivas, né? E aí eu trago um quadro de autismo de algumas características, né? E que são muito interessantes aqui, e é muito engraçado, porque assim, a gente, à medida que a gente vai estudando, né? E vai, como no meu caso, eu venho estudando direito, educação, antropologia, sociologia, filosofia e saúde mental, psicologia e psicanálise, e é legal que, dado momento da nossa vida, a gente começa a pensar, caramba, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo acolá, porque a gente começa a ler tanta coisa, né? Em alguma medida a gente acaba se encaixando, né? E é interessante que tem dificuldade de lavar cabelo, a luz em excesso incomoda, alguns barulhos, é, é, dependendo do caso, como eu disse, nível suporte 3, 2 e 3, dificuldade de controle, né, das funções motoras,
é, em alguns casos, já anda na ponta dos pés, né? Ou está sempre com o pé calçado, porque não gosta de tocar com a planta no chão, né? Alguns casos têm dificuldade de se concentrar ou se concentram muito numa função e não mantêm relação com o redor, né? Problemas com emocionais, né, de incômodo, angústia com ruídos, determinados ruídos, seleciona comida, né? Então não adianta misturar o negocinho no meio da comida porque vai sentindo o paladar, vai sentindo o cheirinho, né? Pode ter aquilo que a gente chama corriqueiramente de manias, ou seja, está sempre fazendo as mesmas coisas, querendo comer as mesmas coisas, fazer as mesmas atividades, mas é porque está ligado, na verdade, à relação de prazer, de conforto, de rotina, né? Dependendo do nível de suporte, também dificuldade de se vestir, né? Então, tem várias características aqui. A gente tem que ter muito cuidado com estigmatização, né? Então, tem isso, e aí sai rotulando as pessoas de tudo que é jeito, inclusive, né? De pessoas autistas. Muita paciência enquanto familiar, né? Enquanto educador, porque tem deficiências, especificidades, transtornos e síndromes que se mascaram. Então, às vezes, a gente está fazendo ali, caminhando para uma avaliação, para um diagnóstico, e aí surge um novo elemento, um novo aspecto que faz a gente, opa, espera lá, eu estava indo por aqui. Essa informação é importante. E a gente vai, né? Então, a gente tem casos de múltiplas excepcionalidades. Então, é bom a gente estar muito atento a isso, com muita calma a isso. Bebendo água que eu vou falando, fico com sede, né? E aí eu trago uma interrogação muito importante, que é tomar cuidado, porque nem todas as pessoas são iguais, né? E se as pessoas não são iguais, TEA também não é igual, né? E quantas vezes nos deparamos numa situação da vida, conosco, com algum parente, com algum aluno, e que a gente se surpreende, né, com uma avaliação, com um diagnóstico, com um laudo, né? Mas isso é muito legal porque ajuda a gente a compreender, né? E quantos de nós de repente, por conta de um filho, acaba parando nas mãos de um psiquiatra, de um psicólogo, e aí vai para o psiquiatra e acaba sendo avaliado, diagnosticado, e a gente começa a entender de onde o filho herdou e a vida passa a fazer sentido para a gente, ou houve relato de alguém da família, ou de algum pai, né, de algum aluno nosso, mas é interessante para a gente também tomar cuidado com os preconceitos e uniformizações e generalizações, né? Primeiro, porque ninguém é igual a ninguém, né? Segundo, porque ninguém porta nada. Então, às vezes, a gente ouve na mídia, não, porque fulano é portador de deficiência auditiva, fulano é portador de deficiência visual, fulano é portador da deficiência XYZ. A grande pergunta é, a gente pega a nossa deficiência e coloca dentro do potinho e vai jogar bola, vai dar aula, vai namorar, vai ao cinema, vai dormir? A deficiência nos acompanha. Então, muito cuidado com o termo que a gente usa. Outra, né? Fulano a gente comumente fala, fulano é autista, mas quando a gente fala em deficiência, excepcionalidade, não é o sujeito, né? A gente está falando sobre o que ele tem, né? Então, eu dei um exemplo para vocês aqui, né, do meu daltonismo. Então, não é o daltônico Robert, é o Robert daltônico. Então, o Robert tem daltonismo, né? Eu posso até falar, eu sou daltônico, né? Ou ele é daltônico, meu aluno é daltônico, meu aluno tem autismo, meu aluno tem síndrome de Down, meu aluno tem, como está muito também agora, né, em voga, mas isso é uma conversa para outro momento, TOD, transtorno opositivo desafiador. Então, é uma condição, não é uma identidade do indivíduo. Então, muito cuidado com isso também, e é como olhar dentro do caleidoscópio, ou seja, a cada momento, a cada instante, considerando as relações com o meio, com as pessoas que se dão, uma nova realidade surge, né? E dentro disso, só a título informativo, eu trago os cordões, né, que é do girassol, que são as deficiências e doenças ocultas, quebra-cabeça, que é ligado a pessoas com autismo, e o infinito com pessoas neurodivergentes, né? A neurodivergência, ela engloba o autismo, então, se eu tenho autismo, eu posso andar com cordão de neurodivergência, mas o cordão de neurodivergência também pode ser uma pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual, aquilo que chamava, né, de retardo mental,
hoje é deficiência intelectual, né? E se chama síndrome de Down, porque faz uma alusão ao descobridor da síndrome, que é o John Langdon Down, né? E tantas outras especificidades, transtornos e deficientes. Mas, via de regra, as famílias preferem utilizar o cordão de quebra-cabeça colorido porque demarca muito bem qual é a tipicidade, né? A especificidade que o indivíduo tem em si. Tá? E o cordão de girassol ele pode ter, então, por exemplo, eu poderia usar, né? Eu tenho autismo, eu uso o cordão de girassol, eu estou conversando com vocês percebem, né? Falando sobre o jogo Flamengo e Palmeiras de grande repercussão no domingo, falando do Fluminense e Vasco ontem, né? Podemos falar da questão do tapa do Matheus Solano na peça teatral no celular, podemos falar do fato do governo ter autorizado a pesquisa, né, de uma bacia hidrográfica na margem ocidental do Amazonas, lá para cima do Amapá, e podemos falar sobre isso, ninguém percebe, né? Mas eu também posso ter hipossuficiência renal, posso ter hipossuficiência cardíaca, eu posso ter lúpus, eu posso ter uma série de situações em que eu coloque o cordão e coloque um crachá com a identificação. Mas também isso é um papo para um café para um outro momento, que aí traz assim, um dilema filosófico. Do mesmo modo que a gente não deve estar preso à categorização das pessoas, em que medida se autocategorizar também não coloca a pessoa em voga, né? Não coloca a pessoa numa ribalta e suscetível de preconceitos. Então, mas isso é uma discussão filosófica profunda, muito interessante, quando a gente fala sobre inclusão, exclusão, direito à identidade, direito ao pleito, à reivindicação da inclusão, né, reconhecimento de subjetividade. Mas esse é um café filosófico para um outro momento. Né? Eu trago aqui os símbolos da acessibilidade, que são símbolos mais modernos, né? Mas a gente tem um símbolo hoje também, que é um símbolo como se fosse uma pessoa, né? Num círculo, que é o símbolo da inclusão, né? Que abrange mais a situação dessas pessoas. Né? Eu não vou me ater muito isso, Lívia, colegas, sobre os marcos legais da inclusão, mas a nossa Constituição Federal ela contempla isso num guarda-chuva maior, numa haste do guarda-chuva, quando ela fala sobre a dignidade da pessoa humana, né? Quando ela fala que é o fundamento da República Federativa do Brasil, né? O objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? E aí eu volto àquela citação da Cláudia Werneck, né? Porque na sociedade solidária ninguém é bonzinho, na verdade nós cuidamos uma das outras, um dos outros, né? Está ligado à nossa condição, né? À nossa equidade, ou seja, tratar de modo igual os sujeitos que são diferentes, né? Da maior forma possível, inclusive do ponto de vista educacional. Mais recentemente, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que trata dos conceitos, né? Fala sobre a vedação, a proibição de preconceito, de estigmatização de pessoas com alguma deficiência, alguma especificidade, ao mesmo tempo que prevê o direito dessas pessoas, estabelece algumas diretrizes importantes e que se coadunam, inclusive, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS das Nações Unidas, né? Que até o momento são 17. Nós temos um pleito de aumentar para 20, consideramos a ODS da igualdade racial, arte, cultura e educação e dos povos originários, mas também fica a pergunta onde fica a inclusão nas ODS. Né? E aí a gente pode considerar, até o presente momento, do ponto de vista da educação, a inclusão na ODS 4, quando a gente fala em educação de qualidade, ou seja, educação de qualidade não é só aquela preocupada em preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, né? Mas mais além, preparar o indivíduo para a cidadania, e indo além, preparar o indivíduo para uma ética solidária numa sociedade que pretendamos seja democrática, plural e multicultural. E aí eu vou caminhando já para a nossa metade da aula que está ligada à inclusão na educação, né? A partir de uma fala da Maria Tereza Egger Mantuan, né? Que é sobre a inclusão como aquela que considera a necessidade de todos os alunos de acordo com as suas características próprias, particulares,
né? E que a escola tem que ser pensada, estruturada a partir dessas necessidades. Ou seja, a gente sai, né, da educação, da perspectiva educacional, da escola como instituição que é o foco, né, da preocupação educacional pedagógica. A gente tem um deslocamento histórico que passa a ser a didática do professor, e a gente chega no momento em que vai o foco, a ênfase da educação é o aluno, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente pensa também sem renegar a importância das práticas pedagógicas, né? E das convivências entre os indivíduos que dentro se encontram nesse espaço que a gente conhece por escola. E a gente tem previsão constitucional, inclusive, com relação a isso, tá? E esse material eu deixo guardado lá, e já está, inclusive, no nosso material de apoio. Vocês podem resgatar e, se quiserem, estudar, né? Eu A ia partir perguntar isso disso, agora para o senhor. Eu ia perguntar isso tá, agora. tá, Lívia? Tá lá, tá? Já vai entrar o link da gravação, alguns dias, algumas horas vai entrar o link da gravação, mas esse material de apoio ele vai estar lá, está em forma de PDF, você pode baixar, pode guardar, e recomendo que você faça até, não só para a sua vida, que eu espero que o encontro de hoje faça sentido e me deixaria muito feliz, mas, para além disso, existe um aspecto prático, que é guardar esse material para futuros exames, né? O ENAD, você vai fazer um concurso público. Então, assim, esse material é um materialzinho legal que te ajuda a localizar, a situar aspectos, como eu disse, éticos, teóricos e práticos, muito interessantes para que você você tenha sucesso na tua jornada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da LDB, a gente tem uma LDB que é uma LDB pensada em 96, mas que passa por todo esse processo de transformação epistemológica, ética, política, em que ela vai sofrendo reformas ao longo do tempo, né, para contemplar a educação inclusiva, né? Então, hoje, já encontramos no corpo da Lei 9.396 de 94, veja você, né, veja vocês, né, da Lei de Divisibilidade da Educação Nacional, dispositivos, artigos, parágrafos, incisos, né? Artigo que está aqui, art. 2. Parágrafo é o que é essa cobrinha, né? Essa cobrinha SS, parágrafo 1º. E o inciso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em número romano. Portanto, a gente já vai ver em artigos, parágrafos e incisos, e também as linhas, né? A, B, C, D e E, dentro das leis, inclusive da LDB, de uma série de normas, inclusive a própria Lei Brasileira de Inclusão, que ela vai sendo incorporada e vai alterando a legislação. E especificamente quando a gente vai falar na LDB sobre educação inclusiva, tá? Então, quando eu estou falando sobre deficiência física, comprometimento de mobilidade, eu tenho que pensar, eu volto lá, Diniz, né? Tá, existem características que são inerentes a seres humanos, mas como é que se dá a acessibilidade do imóvel e do mobiliário? Ou seja, o prédio tem um desenho universal, em que permite que todas as pessoas com deficiência ou não acessem todos os espaços, né? Eu tenho os móveis adaptados para todas essas pessoas, eu tenho equipamentos didáticos adaptados, né, para as pessoas que tenham alguma tipicidade, alguma deficiência, como, por exemplo, a cegueira. Então, se eu tenho obras em braille, né, eu trago aqui, por exemplo, a reglete a punção, né, que uma vez eu fiz um curso sobre isso, e é um barato. É muito indicado, mas é muito interessante como é que a gente faz um texto, né, daquelas bolinhas em braille que a gente vai lendo. Na ocasião, eu fiz uma tradução de um fragmento da República de Platão, né, de um filósofo grego antigo. Tem a máquina de escrever em braille também, mas hoje a gente já tem também programas de software, né, de computador e de celular, né? A gente começa com o Dois Vozes, depois tem tantos outros, em que a gente vai ouvindo o que a pessoa ela escreveu, o que ela vai escrevendo, o que ela vai digitando, né? Eu, por exemplo, trabalho numa universidade pública, em que eu tenho uma colega que ela é cega, em que nós escrevemos os e-mails para ela, temos os textos, e ela ouve o que a gente escreveu, né, graficamente. Além de ouvir mensagem de voz, que a gente fala, oi, isso aqui, tudo bom, não sei o que, não sei o que, isso aqui. Ela também lê, porque existe uma tecnologia assistiva, né? Cegueira monocular e baixa visão, visão subnormal. Então, a gente tem uma proposta pedagógica de aumentar a folha de papel de A4 para A3, ou aumentar também a fonte. Então, ao invés de colocar o texto na fonte 12, a gente aumenta para a fonte 18, fonte 20, né? E tem uma série de outros recursos para ajudar também na acuidade visual, tá?
óculos, ledor, tantos outros, né? Surdez a Libras, né? Língua brasileira de sinais, não é linguagem brasileira de sinais, é língua brasileira de sinais, reconhecido, inclusive, né? Em que nós temos um alfabeto próprio, em que nós aprendemos, fazemos aula, eu acho lindo, eu adoro, conheço um pouco, né? Não pratico tanto porque esse não é meu público, mas já estudei quando fiz a minha licenciatura, e requer muita dedicação e ao mesmo tempo cansa. Cansa porque Libras, quem não está acostumado, envolve não só um gestual de mão, mas de face, de boca e de corpo, né? Eu posso dizer uma palavra me valendo de um sinal de mão, mas quando eu faço um movimento corporal, quando eu faço um movimento de rosto, isso pode me dar uma sinalização, como, por exemplo, uma entonação. Então, pode me sinalizar uma exclamação. Eu posso fazer uma afirmação ou eu posso fazer uma afirmação categórica, né? Uma exclamação. Tá? Então, é muito legal. Tem um implante coclear também, que é um recurso que a gente utiliza. Então, a gente pode utilizar o aparelho de surdez, né? Que é o aparelho aditivo que a gente utiliza e coloca no ouvido, mas também posso fazer ele com implante coclear que a gente coloca no crânio subcutaneamente. A gente coloca um dispositivo em que é magnético, então a gente coloca o aparelho, coloca e a pessoa, né? Comprometimento motor fino, né? Então, eu tenho na minha pasta, sempre ando com isso, né? O chamado lápis jumbo. É aquele lápis grossão, porque esse movimento de pinça, para algumas pessoas, é muito difícil. Então, elas tendem a utilizar e escrever assim, pegar o garfo e a faca assim, né? Então, a gente pode utilizar espuma, pode utilizar pregador de roupa de cabelo. Eu não estou comigo aqui perto. Às vezes, eu monto rapidinho. Eu coloco um pregador de cabelo e faço né, uma xuxinha e faço um pregador de roupa, em que a pessoa, em vez de pegar a caneta assim, ela pega assim também, para poder escrever, tá? Com a mão deitada. Entre tantas outras coisas, porque tem trabalho com educação inclusiva, tem que estar preparado, né? Então, assim, especificamente com os alunos com TEA, muito cuidado. Então, ambiente climatizado, tá? Evitar, por exemplo, na pintura do recinto algumas cores, né? O vermelho é uma cor linda, mas causa inquietação. Geralmente, pessoas com autismo, e dependendo do tipo de autismo, do nível de suporte, preferem a cor azul, a cor lilás, que dão uma quietude, uma sensação de conforto, tá? Isso já foi, inclusive, diagnosticado e estudado cientificamente, o porquê disso, né? Ambiente sempre arrumado, organizado, cuidado com ruídos, né? Então, assim, por uma questão de respeito, né? A gente está em sala de aula, falar baixo na medida do possível. Eu sei que a escola é barulhenta, mas lembrar sempre que do lado tem um colega que também está dando aula, desenvolvendo atividades, e que os alunos sentem muito isso, especialmente os alunos com TEA, tá? Evitar luzes fortes e cores berrantes, sempre organização pedagógica, né, e planejamento, então deixar o calendário à mostra, dialogar com as famílias e com os alunos o que vai ser feito durante a semana. Qualquer mudança de rotina, preferencialmente, na medida do possível, para ontem, informar as famílias e o aluno, né? Então, hoje nós vamos fazer isso. E o aluno, amanhã, quer dizer, e o aluno vai para a escola. Então, cuidado com alunos com TEA, porque eles não costumam gostar de surpresa. Amanhã eu vou contar um negócio para vocês. Amanhã eu vou fazer um negócio que eu só vou contar amanhã. Isso desperta o gatilho da ansiedade e é um problema. Então, cuidado, tá? Classe acolhedora inclusiva, né? Sem tabu. E é muito interessante porque as crianças de hoje estão lidando melhor com isso do que nós, né? E eu falo isso das minhas filhas. Minhas filhas têm colegas na sala de aula dela com várias especificidades, inclusive com TEA, e lidam isso de uma maneira muito tranquila, muito bem, tá? Tem coleguinhas e coleguinhas, né? Jogam, brincam e o grilo está da nossa cabeça como adulto, né? Inclusive quando às vezes tem algum conflito na escola, a gente que entra numa neura, porque se a gente entrar numa de contribuir para uma gestão de conflitos, eles vão lidar com isso muito bem. A gente tem que encorajá-los, empoderá-los e dialogar com eles como resolver seus conflitos. E não, como eu costumo dizer, metaforicamente, jogar o fósforo onde já tem o querosene, né? A gasolina. Então é muito importante isso. Material adaptado disponível, sempre à mão, né? Formação pedagógica especializada. E aí fica o meu convite a todas e todos vocês. Gente, linda,
Em meu nome da Unileia, muito obrigado pelas presenças, muito obrigado pela confiança, mas sempre invistam na carreira de vocês. Junto da graduação, terminou a graduação, terminou a licenciatura, vai fazer um curso, vai fazer uma especialização, né? Eu fiz uma especialização em educação inclusiva, expressão inclusiva, melhorou muito, tá? Meu desempenho como professor. Atualmente estou concluindo uma especialização em psicanálise, me ajuda a entender muitas coisas, né? Então, assim, sempre formação contínua e continuada. É muito importante para o nosso fazer pedagógico, para a nossa própria carreira e, assim, até também para a nossa distinção enquanto profissionais, né? Jogador de futebol não valoriza o seu passe, né? Um ator de televisão, um apresentador não tem um passe valorizado porque se torna uma figura em que as pessoas têm uma reputação, a mesma coisa com professor, né? E uma pedagogia inclusiva, né? Lembrando que pedagogia, educação que não é inclusiva não merece ser tida como educação, motivo pelo qual em que pode ser chatinho, pode ser delicado, mas a gente tem que aprender a fazer um plano educacional especializado, ou seja, fazer um plano de estudo para os alunos, né, em situação de inclusão, em que a gente vai contemplar uma série de coisas, né, como objetivo da atividade, situação de aprendizado dos alunos, o que a gente quer propor, onde é que a gente quer, onde é que a gente quer chegar, para servir, inclusive, do nosso modelo de avaliação diferenciada. Lembrando que, assim como eu falo em outros momentos sobre avaliação, que a gente tem a avaliação somativa, que é aquela avaliação que está ligada da nota de 0 a 10. Eu tenho a avaliação diagnóstica, né, o aspecto diagnóstico da avaliação, que é conhecer o grau de conhecimento, o grau de apreensão dos conteúdos das minhas alunas e dos meus alunos. Mas eu também tenho uma avaliação na perspectiva formativa, ou seja, daquilo que o melhor eu posso tirar ou proporcionar a meu aluno e minha aluna. E é a partir disso, inclusive, que eu volto também e faço a avaliação somativa, né? Então, o aluno tirou 10, nossa, ele é magnífico. Mas dependendo da trilha de um aluno, o percurso dele ele tira 6, tira 7, isso é um grande feito, tá? Então, prestar atenção nisso, até para a gente não cair, né, na ideia do capacitismo e da obliteração do sujeito, ou seja, acreditar que o sujeito ele tem a capacidade de saltar uma altura que é muito maior do que a capacidade dele, mas, por outro lado, também tomar muito cuidado para não vitimizá-lo, não estigmatizá-lo, não tratá-lo como coitadinho, chamado coitadismo, né? E, portanto, obliterá-lo. Obliterar é fazer sumi-lo, escondê-lo, reconhecer as suas deixar de reconhecer as suas competências, as suas habilidades, né? A sua voz. Então, eu deixo isso, né? E finalizando o nosso encontro, que foi um tema do ENAD 2021, que foi uma questão discursiva que pergunta: a educação especial, na perspectiva da inclusão, concebe o espaço escolar como um ambiente de realização de propostas à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender, considerando-se a especificidade dos sujeitos, projetando-se atendimentos adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticas e cognitivas dos alunos matriculados na escola regular. E traz o autor: a partir do tema abordado nos textos 1 e 2, faça o que se pede nos itens a seguir. A. Com base no contexto educacional, discorra sobre a relação entre o direito de aprender e educação inclusiva. Valor 3 pontos. B. Cite e descreva duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão escolar. Ou seja, percebam como é que a educação especial inclusiva ela está contemplada na ENAD. E, gente, como diz um querido primo meu, cola em mim que você brilha, né? E eu gargalho com ele, porque essa é a dica. Todas as provas de ENAD contemplam ao menos uma questão de educação inclusiva. Anotem isso, tá? E a questão ela envolve sempre uma parte teórica. Então, vejam, com base no contexto escolar, discorra sobre a relação entre o direito de aprender e a relação e a educação inclusiva. Então, ele está pedindo para a gente escrever algo que seja teórico, que seja conceitual, reflexivo, tá? E a seguir, cite e descreva duas ações, ou seja, existe a parte propositiva. Dentro daquilo que a gente aprendeu, dentro daquilo que a gente conhece, aquilo que estudou e que a gente pratica, pensar duas ações que tornem efetiva a educação escolar na perspectiva inclusiva. E aí eu trago para vocês aqui essa chave de respostas, né? Que ela não aparece, mas isso é o gabarito da ENAD, tá? E que eu mesmo já tive oportunidade
de ser avaliador de ENAD, né? Agora eu posso falar porque já se passaram mais de 5 anos, tá? E a gente conhece bem o trâmite, é esse mesmo. Tem sempre uma questão teórica e uma questão prática, propositiva. E a gente recebe uma guia de resposta em que os alunos têm que responder contemplando determinados pontos, tá? Então, deixo para vocês aqui A, o que se espera do aluno, da aluna, fale na parte teórica, e B, os tipos de ação que ele pode falar. Por exemplo, utilizar recursos de tecnologias assistivas e metodologias específicas. Promover a formação inicial e continuada dos professores. Né? São duas. Ou assumir atitudes inclusivas, voltadas à potencialidade e não apenas no limite dos estudantes. Compreender quem são os estudantes com deficiências, quais as experiências que viveram até o momento. Né? Então, existe aí uma gama de possíveis respostas. Tá? Então, fechando a nossa aula hoje, né, deixo as seguintes questões para que vocês sigam o jantar ou os dias pensando. Primeiro, quais são as implicações éticas ao pensarmos na inclusão? Outra, quais são as consequências políticas, inclusive se tratando de políticas públicas, quando falamos em inclusão? Mais, qual o lugar ocupado para as questões referentes à inclusão e educação inclusiva no que conhecemos por gestão democrática da escola? Outra, o que eu posso esperar como educadora e qual tem sido o meu papel na educação inclusiva, onde hei de trabalhar, onde já atuo? Além, considerando o contexto de educação contemporâneo, inclusive em algumas escolas, salas cheias de alunos, falta de profissionais de área e carência de materiais, como eu tenho me comportado diante disso? Lembrando que a educação é um ato intencional e político. E eu acho muito interessante esse trecho, para a gente entender, né, que nós temos direito de reclamar, de clamar, de reivindicar, mas, por outro lado, quem reclama, clama mais de uma vez, né? E para tomar muito cuidado como a gente é enredado para certas armadilhas e faz da reclamação nosso modo de vida. Só que os fatos estão dados, as carências estão dadas, os limites estão dados, os problemas estão dados, a sociedade está dada. O que a gente faz enquanto educador e educador? Ficar só reclamando ou age? Então, educação é compromisso. Né? E, por fim, e quando falamos em pedagogia empresarial, qual a função da pedagoga ou do pedagogo na inclusão? Eu não estou falando da escola, mas eu também estou falando de pedagogia empresarial. Então, eu estou falando de implementar ações em empresas públicas, privadas, de qual natureza for, para fazer formação de funcionários, capacitação de funcionários, mudanças de práticas na empresa, né? E como é que eu penso a educação inclusiva nisso? E aí eu deixo todas essas questões, porque são questões justamente das disciplinas em que eu costumo lecionar e trabalhar com vocês aqui na Unileia. Né? Então, tópicos especiais de educação, filosofia da educação, sociologia da educação, ensinos sociais e naturais, políticas educacionais, didática, educação inclusiva. Bom? Portanto, eu deixo aqui meu muito obrigado pela companhia com quem está a gente aqui na sala de aula. Deixo aberto, franqueado, a palavra para algumas considerações, críticas, dúvidas, pedidos e outros. E a gente encerra o nosso encontro hoje para o nosso merecido descanso, jantar e quem tiver disponibilidade também de participar das eventuais atividades que estejam ou onde acontecer na nossa casa, que é a Unileia. Tá bom? Deixo, inclusive, também no material de apoio o meu Instagram e o meu LinkedIn, porque nosso papo, nossa conversa não encerra aqui. E eu fico disponível para bate-papos, dúvidas, palestras, seminários, cursos, acompanhamento de trabalho e tantas outras coisas que vocês tenham necessidade. Tá? Considerando que o meu prazer é lecionar, pesquisar, aprender e trocar saberes. Por isso é que eu sou da área de humanas. Bom, e assim chegamos ao nosso fim da apresentação. Professor, obrigada. Foi bem esclarecedor, porque eu tenho um sobrinho autista de 4 anos. Olha, Ele é nível de esporte 1 e eu não sabia sobre o vermelho. Eu dei um ônibus vermelho para ele, Dia das Crianças, que ele pediu, e ele falou que ele não gostou muito. é uma Então, cor grande. então agora eu entendi o motivo, né? Porque é, como o senhor falou no início, a família não aceitar, não digo por mim, mas meu irmão,
que uma educação machista do meu pai. Meu irmão, não, até hoje, eu acho que ele não vê muito, né, porque ele é muito independente, né, muito inteligente, só que ele tem questão com cheiro, com som, com Sim, texturas. Ele faz fono, porque tem muitas coisas que ele não, né, muitas palavras ele não fala direito. Mas assim, é uma criança muito amorosa, inteligentíssimo, e realmente essa da cor eu não fazia ideia. a gente não faz ideia de um caso de coisa. Por exemplo, paladar. Às vezes a gente esconde a comidinha, mistura lá, ele acha e Isso, cospe, porque não come, isso, né? O lugar, é sempre o lugar que ele senta. Então, é o lugar na sala que ele vai sentar. Ah, tá de mimimi, tá de frescura. Não, é quando ele se sente confortável porque ele está acostumado com rotina, né? Cores, cores vibrantes realmente incomodam. Determinadas texturas, determinadas texturas não gosto. Agora, é interessante você comentou um negócio, né? Você falou ele é muito amoroso, né? Muito carinhoso. isso, Porque partir do pressuposto, né, que pessoas com autismo não gostam de toque, não gostam de abraço. E alguns realmente não sim, gostam. Se sente sim. incomodado. Você vai botar a mão no ombro, ele faz. Você vai abraçar, ele não gosta. Mas, então me explica, como é que outros gostam de beijar, gostam de abraçar? E aí a gente volta àquele nosso slide, aquele nosso ponto, que é tomar muito cuidado com generalizações e uniformizações, porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa. Não concorda? Então, assim, é muito bonito quando a gente vai vendo isso na prática, a gente vai aprendendo, porque a gente vai aprendendo a lidar com a situação e nós vamos também nos reeducando, vamos ter uma outra visão de mundo, que é uma visão super especial, né? Então, assim, Sim, quando eu ouço relato como o seu, eu fico tocado, porque é uma descoberta de vida, né? E não tem a menor dúvida de que todas as crianças vêm nos ensinar várias coisas, inclusive essas crianças, vêm nos ensinar muito. verdade, verdade. Então, assim, para mim foi muito bom, que é mais um, um- uma, é, algo que eu vou pegar, por isso que eu perguntei sobre o material, porque para mim é importante por conta dele, essas questões que cada vez mais eu vou aprendendo, não só com a faculdade, mas com a questão da inclusão. Isso que Claro, eu gostei e bastante. como familiar e como educadora, porque você Isso vai aí. trabalhar em alguma instituição, então isso pode te ajudar a gerenciar o seu fazer pedagógico numa escola, ou se você for trabalhar num centro cultural, num museu, em algum lugar, né? Então pensar assim, como eu posso trabalhar a inclusão, né, com os mais variados públicos, inclusive o público com autismo. E aí, aquilo que eu falei, Lívia, tem a pegada legal, porque se você tem engajamento social, que é importante, né? Não Sim. deve ser descolar do indivíduo, você também se torna uma profissional distinta à medida que você tem esse olhar e tem essa experiência prática. Uhum, uhum. E Sim. você se torna conhecida, se torna requisitada. Pô, eu conheço uma pessoa que eu posso chamar para fazer um trabalho legal, porque ela tem um olhar acurado, ela tem experiência prática, ela tem como dinamizar a instituição, esse espaço aqui. Né? Por uma série de motivos, demanda social, mudança legislativa, a lei impõe, né? Os parceiros, patrocinadores, têm nas suas políticas institucionais privilegiar isso. Então, assim, existe toda uma capilaridade, né? Política, sociológica, jurídica, ética, que nos chamam para isso, né? De uma mudança de olhar, de formação, de prática. A você eu desejo muito sucesso, tá? Obrigada. Saúde, alegria para a família, para o seu sobrinho, para você, para todo mundo, né? O seu irmão empatia a ele, né? Porque Sim. essas coisas acontecem, mas é importante que esteja aberto ao aprendizado também e ao sentir também, mas com o tempo também, porque é difícil lidar com isso, né? E ser empático não é só se colocar no ponto de vista do outro, mas é também permitir que o outro adentre o nosso espaço e que a gente permita também ser conhecido pelo outro. Então, é um Sim. movimento, né? E é isso que eu tenho a dizer, né? Porque é o que eu pratico também na minha família e é o que eu pratico também nos espaços onde eu ando, que é a escola e universidade, né? E hoje, inclusive, eu Sim. já dou aula em faculdade e eu tenho alunas e alunos que são de situação de inclusão. Eu tenho alunos que levantam a mão e dizem, professor, eu tenho autismo. E eu falo, opa,
espera lá, vamos conversar. Porque Sim. eu preciso trabalhar a transição do pensamento concreto para o abstrato. Eu não posso falar de filosofia de educação e, por exemplo, falar de metáfora. Né? E a vaca foi para o brejo. Eu vou falar com o aluno autista, a vaca foi para o brejo, faz sentido? Né? Então, assim, é isso. Tá? Obrigado pela companhia. Fico à sua Obrigada. disposição e da turma. E vamos lá. Vamos seguir adiante. Qualquer coisa, eu estou na nossa dúvidas. Sim. Vai com calma, lê o material, estuda, respira fundo, baixa esse material, lê direitinho e vai lá que você vai ser aprovada. Se tudo correr bem, eu fico aqui torcendo e ter uma formação brilhante, porque também no piscar de luzes, quando você olhar, você já está colando grau. Tá bom. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Tudo de muito bom, abraço fraterno. Também. Até logo. E assim nós encerramos esse encontro no dia 21 de outubro de 2025, às 19 horas e 12 minutos. Tenham todos e todos uma boa noite, bons dias, bom final de ano. E, mais uma vez, em nome da Unilei, meu nome, muito obrigado pela confiança, pela presença e pela participação em nossos eventos.